Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Cristo de Deus esteja com todos nós. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Maravilha poder estar mais uma noite aqui na casa do Senhor, como igreja. O tema da nossa mensagem essa noite vai ser Fim dos Tempos. Como permanecer em Cristo. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu santo nome. Estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma noite como igreja. É muita alegria aos nossos corações poder estar aqui, Senhor, reunidos. Já rendemos louvores ao Senhor. Já oramos, Senhor Jesus, agradecemos, pedimos, Senhor, glorificamos o santo nome. Senhor, agora fala conosco, Pai, através da mensagem. Que o Senhor esteja tocando nos nossos corações. Ela com certeza irá somar na espiritualidade de cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Fim dos tempos, como permanecer em Cristo. Timóteo, a carta de 2 Timóteo, ela é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. De 13 cartas, ela é a última. Na carta em 1 Timóteo, ele também alerta alguma coisa em relação ao fim dos tempos, em relação aos falsos profetas, certo? Que nós temos que tomar cuidado. E quando ele fala em relação ao fim dos tempos, eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: talvez alguns tenham uma compreensão um pouco distorcida da realidade. Fim dos tempos, ele começa na vinda de Jesus e terminará com a sua segunda volta. Então, logo nós estamos no fim, nos últimos dias, no fim dos tempos. Certo? O fim dos tempos não vai chegar lá próximo, semanas, meses, anos, décadas antes da vinda de Jesus. O fim do tempo ele é inaugurado na vinda de Jesus e ele vai ser finalizado com o seu retorno na segunda vinda. Então nós estamos no fim dos tempos, nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E por isso que quando o apóstolo Paulo ele fala aqui em 2 Timóteo, em 1 Timóteo ele vai falar sobre o perfil dos homens desses fim dos tempos, que são avarentos, são jactanciosos, são egoístas, uma série de coisas. Você pode ver que isso aí sempre teve na história da humanidade. Então quer dizer o quê? Muitas vezes nós trazemos isso para o dia hoje, observamos e falamos, daqui a pouco tempo Jesus estará à porta. Talvez até arriscamos dar alguma data, algum período muito próximo. Quando Jesus ele fala que no fim dos tempos, para nós observarmos, quando ele estiver próximo a vir, haverá guerras, rumores de guerras, haverá pestes, uma série de coisas, o amor de muitos esfriará, nós achamos que nós estamos nesse período. Mas e quem experimentou a fogueira da Inquisição, século XV? Quem experimentou como se diz, a perseguição de Nero na igreja, naquela época, a perseguição a ponto de ser lançado no Coliseu, a ponto de serem decapitados, a ponto de serem martirizados, a ponto de ser fincados estacas em um longo perímetro da entrada de Roma, e esses homens e mulheres que professavam a fé em Cristo Jesus, eles estavam sendo amarrados ali, como se diz, envolvidos com betume, que no caso seria o óleo, né, como chama? O óleo ali jogado em cima deles e que depois é lançado fogo para fazer como chamas. E você pode ver que, qual seria o período, será que nós estamos vivendo? Será que esse período, se nós olharmos em toda a história da humanidade no passado, será que esse período tão cruento nós estamos experimentando hoje? Se você olhar, teve coisas muito mais difíceis. Cataclismas, questão da natureza, que foi trazido, e até agora, o dia de hoje, Jesus ainda não veio.
Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que Ele virá. Essa é a promessa. E o mais importante para nós hoje, século 20, ano de 2023, nós precisamos olhar para todos esses eventos que aconteceram no passado, quer seja climático, natureza, quer seja por vontade humana mesmo, esfriamento do coração. A apostasia é um dos eventos dos sinais dos tempos. A apostasia, século XV, quando a igreja ela foi perseguida e foi martirizada, muitos foram martirizados, muitos foram queimados, perseguidos, comidos por feras no século XV também. Muitos ali, há relato de que muitos, não o número exato, mas de que muitos ali abandonaram a fé, porque tamanha era a crueldade. Então o que nós podemos pensar? Os últimos dias, o final dos tempos, nós estamos vivendo nesse momento. E que também nós estamos experimentando algumas coisas, nós podemos ver talvez aqui no Brasil e em outros países. Mas mesmo assim, o que eu tenho que atentar é o seguinte: como que eu posso viver, como que eu posso permanecer em Cristo, não me apostatar, não desviar de Cristo? É isso que eu tenho que entender. Quando vai ser a volta de Jesus, isso não importa para nós, o dia exato. O que importa é crer que Ele virá. E que até o exato momento, segundo a palavra de Deus e segundo todo esse fato histórico que nós já vivenciamos até o exato momento, nós podemos crer realmente a palavra de Deus, ela está falando a verdade, nós estamos vivendo sobre o efeito dos últimos dias. Porque todas essas coisas já aconteceram e estão acontecendo. Homens avarentos, egoístas, apostasia não é de agora. Tanto que você pode ver que o próprio apóstolo Paulo ele já alerta Timóteo, lá no primeiro século, essa carta foi escrita em 68, 64 depois de Cristo. Ele já alerta, ele fala, ó, muitos vão apostatar da fé. E que poderia ser o presságio justamente dessa perseguição horrenda que houve lá no início da instituição da igreja de Cristo. E que até hoje nós passamos por isso. Então, quando ele fala, 2 Timóteo 1,8, diz o seguinte: ó, portanto, não te envergonhes, testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1,8. Esta era a última carta que ele escreveu. Esta carta, ele estava preso. A segunda prisão em Roma que ele estava, e justamente ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, não se envergonhe de mim, eu estou preso, mas eu estou preso por amor a Cristo. Não precisa se envergonhar de mim, não precisa fugir de mim, achar que eu sou um defeito, achar que eu sou realmente um problema, um transtorno para a sociedade. Muito pelo contrário, Timóteo. Se atente e viva as aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Em 2 Timóteo 4,6 ele diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha só, ele fala: Timóteo, a bola da vez vai estar com você. Logo, logo eu sairei deste mundo. Logo, logo irão me executar. Logo, logo você experimentará, já está experimentando, já está vivenciando, mas você vai experimentar de uma forma intensa os últimos dias. E aqui em 2 Coríntios 4,8, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O apóstolo que já foi revelado que ele ia ser entregue por libação, que ele ia ser decapitado, que ele ia ser morto, ele ainda fala: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, quantas coisas nesses últimos dias, nesse fim dos tempos, quantas coisas têm derrubado os cristãos, porque estão passando por angústia, estão passando por alguma situação. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, em tudo seremos atribulados.
Então, da vinda de Jesus até o retorno dele, nós seremos, enquanto nós estivermos aqui na face da terra, nós seremos atribulados, nós passaremos por angústias, nós ficaremos perplexos com a ferocidade, com a falta de amor que existe hoje. E que justamente aqui, logo após, vai estourar o estopim, justamente nesse contexto aqui, vai estourar o estopim da perseguição da igreja. Ele fala: jovem Timóteo, se prepara. Se prepara. E ele também fala o seguinte: o conteúdo dessa carta ele está relacionado. Olha só o que ele fala, 2 Timóteo 3:1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ferozes. Irmãos, aqui no nosso Brasil a gente vê algum reflexo disso. Mas tem outros países que estão experimentando também a ferocidade, experimentando a bravura do inimigo sobre a igreja de Cristo. E nós podemos ver a questão, quando ele fala também a questão da apostasia, que muitos estão se apostatando da fé justamente porque não está aguentando o peso dos últimos dias, dos fins dos tempos. E se eu não estiver aguentando o peso dos fins dos últimos dias, eu tenho que estar o quê? Firme no Senhor. Porque senão eu não vou aguentar. E não aguenta, gente. É muita coisa. É muita coisa. E ele também alerta sobre os falsos profetas. E agora aqui no Brasil, eu vou falar a verdade, hein? Aqui no Brasil, não sei, eu não conheço outros países, conheço muito pouco. Mas aqui no Brasil, olha, nós estamos de parabéns com falsos profetas, hein? Rapaz, cada dia aparece uma turma. Isso é assustador. É uma turma aí que vem crescendo e que vem assustando. 2 Timóteo 4,3 diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Agora eu queria trazer específico para a igreja, a sã doutrina. Irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos e que justamente virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Observamos isso ou não, hein, pastor Marcos? Estamos ou não no tempo do sim? A sã doutrina. Pessoas não estão suportando isso aqui. Não é o ímpio lá fora, não. Ele está falando dentro da igreja. Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias, o quê? Concupiscências. Concupiscência. Esse é o alerta dele. A sã doutrina. Nós, como igreja do Senhor, devemos viver, buscar e querer ingerir, degustar a sã doutrina. Ela vai amargar no ventre. Mas é isso que eu tenho que querer. É isso que eu tenho que entender. 1 Timóteo 4,8 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, tem uma pregadora mirim na internet. Eu tenho visto algumas pregações dela. Como se diz na gíria, bombando. Esse tempo atrás ela foi no aniversário de 2 seres do mesmo sexo, que são tidos como um casal. E ela fez profecia, tudo, e cantaram louvores, fez a maior coisa. E o que aconteceu com ela? Foi cancelada, digitalmente. Ela chorando, em pranto, porque ela foi cancelada. Não porque ela fez algo, vamos supor, supostamente certo. Irmãos, o apóstolo Paulo foi cancelado. Jesus foi cancelado para aquela época. Jesus perdeu seguidores. A hora que ele começou a apertar o pecado do povo, apontar o dedo na ferida, o povo foi saindo. Até os apóstolos, no momento, pegou e falou assim: opa, quer ir? Vai. Ele falou: não vai ter jeito, é o Senhor que tem as palavras, não tem que ficar aqui. Mas uma vontadezinha até que bateu, porque a sã doutrina era doída. Então
Então você pode ver que mesmo argumentando, preocupada, por quê? Porque alguns pastores estão perseguindo, alguns pastores, essa menina perseguindo, me perseguiram, tal, e veio o cancelamento digital. Gente, que cancelamento digital, gente? Dá glória a Deus. Ao invés de chorar, dá glória a Deus. Se porventura estiver fazendo certo. Se está fazendo certo, dê glória a Deus. Agora, se está chorando, é porque tem dúvida. Se aquilo que fez mesmo é certo ou errado. A partir do momento que você tem a convicção, é por isso que o apóstolo Paulo está incutindo na cabeça do Timóteo, que era um jovem. Olha, cara, vai vir o pessoal, talvez até vai te confundir em algum momento. Mas olha, é a sã doutrina pronta e acabou. Você pode ser cancelado? Pode. Você poderá ser, as pessoas dar o dislike, a pessoa pegar e deixar de seguir você, o problema é deles, mas viva você. Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que ter esse princípio, o princípio de querer buscar a sã doutrina. É doída? É. E para viver hoje, nos fins dos tempos, hoje não, para viver da vinda de Jesus até a vinda dele, não vai ser fácil não para a Igreja de Cristo. É a sã doutrina. 2 Pedro, ele diz o seguinte, olha só, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha só, por isso que nós temos que tomar cuidado de quando a gente fala a questão, talvez, dos últimos dias. Porque se eu pego e falo os últimos dias, aparecem essas pessoas aqui, talvez, escarnecendo justamente por causa disso. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que ele está falando aqui? Poxa, vocês crentes, a minha avó, a minha tataravó passou para minha bisavó, a minha bisavó passou para minha mãe, a minha mãe falou que Jesus estava vindo, que está próximo porque aconteceu um terremoto ali, aconteceu uma peste ali, aconteceu outra coisa, e até agora Jesus não veio. Às vezes nem eu entendo que eu já estou vivendo nos últimos tempos. E muitas vezes eu falo, geralmente na internet, principalmente, você pode ver, acontece um terremoto, a vinda de Jesus. É um presságio. É um presságio. Como muitos outros tremores aconteceu anteriormente, o dia de hoje, a partir do dia de hoje, e que poderá acontecer até a vinda de Jesus. Então não é com isso que eu tenho que ficar preocupado, esse não é o foco da mensagem, isso não é o foco do que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando o quê? Como viver, ele vai trazer como viver nesse período. Esse período onde nós estamos transitando também, nós estamos transitando. E por isso que eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Eu já estava vendo também um jovem, um mirim também aí, 17 anos, gente, é cada coisa, misericórdia. Eu até falo, Deus, o que eu falo? Eu falo misericórdia ou repreenda? Na hora que eu fico assim, eu não sei se eu falo, Deus, repreende uma pessoa dessa ou tenho misericórdia. Porque o mirim chegou e falou falando em relação num podcast, né, e convicto daquilo que ele estava falando, ele falando no podcast lá dessas entrevistas da internet, ele pega ele fala que ali na tentação ali em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, ele é tentado a fazer algumas coisas que o diabo fala para ele fazer isso, fazer aquilo, e aí olha a resposta que ele fala, por que Jesus não fez? Por que Jesus não fez? Porque quem não precisa fazer. Misericórdia, gente. Que doutrina é essa? Que ensino é esse? Ali não tem nada a ver com isso. E as pessoas muitas vezes estão bebendo dessas falsas doutrinas, estão bebendo desses falsos ensinos. E que isso não é de agora, é lá da época, da onde? De Timóteo. Na realidade, anteriormente, os profetas já falavam, os falsos profetas. Tomem cuidado. Então, a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ele passa uma advertência muito grande
Aí depois ele passa 4 situações também. Em 2 Timóteo 3,5 diz o seguinte, ele fala, olha, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Afasta-se, é o verbo aqui imperativo. Afasta-se. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também deste. Depois vocês leiam um contexto. 2 Timóteo 3,10. Mas você tem seguido, aqui na realidade a tradução ela não está certa, ela é imperativa. Você deve seguir de perto o meu ensino. Você deve seguir, não é tem seguido, você deve seguir. É imperativo que ele está falando. A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. 2 Timóteo 3,10. Então, a primeira palavra que ele fala aqui em relação a também como suportar os últimos tempos, os fins dos tempos, ele fala sobre primeiro afastar de toda aquela aparência de piedade que as pessoas falam ali, tal, muitas vezes, e que por trás o que está pregando ali é totalmente escuso e fora. Ele fala sobre a questão de seguir os ensinamentos. No caso, aqui nós vamos ver a carta apostólica, nós vamos ver os ensinos do apóstolo Paulo, devemos seguir também. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, quando você, porém, permaneça, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, a primeira situação, o que é? É afastar-se. A segunda, seguir. A terceira, permanecer. A quarta, 2 Timóteo 4,2, o seguinte, pregue a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Aqui são 4 situações também que nós podemos tirar para vivenciar, para superar esses últimos tempos. Mas eu queria também deixar outra situação para vocês aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 6, que diz o seguinte. Agora nós vamos fazer a leitura aqui da palavra e vamos tirar 3 ensinamentos aqui sobre como superar, como viver, com Cristo nesses últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 6, que diz o seguinte. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, aqui nós vamos ver as 3 situações que devemos incorporar para enfrentarmos os últimos dias e permanecermos em Cristo. E permanecermos em Cristo. A primeira que ele fala, a figura aqui, é a do soldado. E que esse soldado, conforme ele disse aqui, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. A partir do momento que eu estou destemido a agradar aquele que me alistou, eu não vou mais querer envolver com as coisas desse mundo. Coisas desse mundo, lembrando que nós temos o mundo como criação, o mundo como pessoas e o mundo como sistema. O mundo como criação, eu posso me envolver e devo envolver com o mundo como criação. Tanto que a subsistência da minha vida vem dele. Alimentação, tudo vem dele. O mundo como pessoas, eu devo amar, como Deus ama as pessoas, eu devo amar as pessoas. Só que aqui o que ele está falando, nós estamos querendo falar, a questão é do mundo como sistema. Então eu não posso me envolver pelos negócios dessa vida civil, do sistema. Porque eu tenho minhas transações civis que eu tenho sim, como patriota, tudo, como cidadão, aqui onde eu vivo. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer aquele sistema que pode corromper, aquele sistema que pode levar um soldado para outros caminhos, a não ser aquele viver realmente, honrar a farda que ele está vestindo.
É isso que ele está falando aqui. E eu preciso justamente dessa situação. Eu preciso não me envolver com os negócios dessa vida, mas agradar aquele que me alistou. Aquele que me alistou, eu devo literalmente vestir a farda do exército daquele que me alistou, aquele que me incorporou, certo? E que eu possa também, assim, agir como um patriota desta nação e viver segundo o regimento daquela nação. Então, por isso que para eu superar, para eu viver nesses últimos dias, nos fins dos tempos, onde eu tenho a questão de homem jactancioso, egoísta, avarento, amante de si mesmo, uma série de coisas ali, reprovável, tal, o amor de esfrio de muitos vão se esfriar, é a apostasia, para que eu me livre desse período em que eu estou transitando nesse período de fins dos tempos, últimos dias, eu preciso o quê? Agir como um bom soldado, Somos soldados de Cristo, fomos arregimentados por Ele. É Ele quem deve o quê? Nós devemos agradar. Um soldado, ele não deve envolver-se. O soldado dito por Paulo, ele não deve envolver-se com as coisas da vida civil, sendo que ele foi recrutado para servir normas referidas, certo? Ao regramento militar que o recrutou. As normas, às vezes, que um soldado tem que seguir, às vezes pode ele de imediato, ele não aceitar, ele não engolir. Mas pelo fato dele estar incorporado ali, ele tem que o quê? Assumir aquilo ali. Ele tem que viver aquilo ali. A mesma coisa nós. Tem coisas que talvez de imediato a nossa carne, o nosso raciocínio é querer ir ao contrário. É querer ir para o contrário. É querer viver sobre o direcionamento desse mundo como sistema. É aí que eu preciso tomar cuidado em relação à questão de como eu posso viver, como eu posso estar em pé diante dessa situação. Você luta por sua nação? Então a gente precisa também, não só como soldados, lutar pela nossa nação, lutar pela nossa fé, viver a nossa fé. O que você pensa quanto aos menores infratores? O que você pensa dedicando o amor cristão por eles? Menores infratores, uma série de pessoas, a homossexualidade, uma série de pecados, aquilo que é pecado. Qual que é o nosso posicionamento em relação a essas pessoas de imediato? Quais são os nossos posicionamentos? Quais devem ser a nossa postura diante disso? E nós devemos lutar, e a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim o quê? Contra os principados. Se é contra os principados, nós temos um armamento, nós temos uma roupa, justamente, uma armadura, para lutar justamente com esse exército que não é carnal, mas sim espiritual. Então eu, como soldado, eu preciso estar revestido, eu preciso me vestir e equipar-se, certo? Efésios 6,10, a guerra espiritual é combatida com armamento. Efésios 6, de 10 a 20, vai falar sobre a armadura. A guerra espiritual ela é combatida com o armamento proposto por Cristo. Ele recruta, ele veste, ele equipa os seus soldados. Então, irmão, tudo aquilo que é reprovado hoje, no nosso período de vida aqui, que é reprovado, esse mundo como sistema, ele faz parte dos últimos dias. Ele faz parte. A única coisa que pode talvez estar mudando é que ele possa talvez estar o quê? Ficando mais forte, agregando mais pessoas. Mais pessoas. E a igreja, se ela ficar preocupada com cancelamento, com dislike,
em deixar de perder seguidores, a igreja não é de Cristo. A igreja ela vai passar por esse processo. A igreja, a partir do momento que ela vive realmente a vontade do Senhor, ela vai passar por esse processo. E talvez, em algum momento, como eu falei anteriormente da pregadora, talvez até no erro, ela também vai passar por esse processo, porque a igreja, ela tem a capacidade de julgar o que é certo e errado. Bom, eu estava ali seguindo aquela pessoa, mas poxa, mas a conduta não está muito certa, então o que acontece? Eu paro de seguir. Assim como Jesus, Jesus ele fazia pão, multiplicou, na segunda ele já deu uma regra. Ele já meio que segurou ali, na segunda multiplicação de pão, ele já segurou. Não convém, eu sabia, a esmola é muita, o santo desconfia, era muita coisa muito boa. E para de seguir. Nós também, muitas vezes, nós temos isso no nosso dia a dia, no nosso coração. E muitas pessoas elas estão sendo influenciadas por isso. A segunda regra que nós temos aqui, a segunda situação, é ser um atleta. A primeira foi a questão ser como um soldado que está preparado, equipado, e que quer realizar a vontade daquele que o arregimentou. A segunda seria o atleta. O atleta aqui, nós vamos ver o atleta como sendo... Olha só, 2 Timóteo 2,5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Se você tem dificuldade em seguir regras, você vai ter dificuldade de caminhar com Cristo nesse período. Mas pastor, eu já ouvi falar que a palavra de Deus não tem regra. Como que não? Como que não? O próprio Jesus fala, aquele que guarda meus mandamentos. Como que não? A regra aqui do atleta é a regra dele não tomar algum remédio, alguma substância, não quebrar algum princípio ali que faz parte daquela classificação de atleta que ele está ali. É a mesma coisa nós, ele tem a sua regra alimentar, ele tem a sua regra que ele deve repousar, ele tem a sua regra que ele deve treinar. Na alimentação ele deve consumir ou abster-se. Esta é a regra de um atleta. No repouso são horas de descansos que tem que ter. Nós devemos descansar no Senhor. Ele também tem a regra de treinar, que é a dedicação, horas de exercício. Horas de exercício de nós termos o quê? A comunhão com Cristo, através do quê? Lendo a palavra, jejuando, orando, cultuando, louvando. São regras. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, principalmente hoje, por quê? Porque regra. Sinto muito, mas isso existe para nós ainda hoje. Mas nós estamos sob efeito da graça. Sim, estamos sob efeito da graça, mas a graça ela não é libertina. A graça ela deve ser conduzida pela palavra de Deus. Aqui estão as regras que nós devemos o quê? Seguir. Aqui estão as regras. Se eu não consigo seguir regras, porque um soldado também tem que seguir regras. Se eu não consigo seguir regras, eu não vou ser um bom soldado também. Então, cada modalidade desportiva ela tem as suas regras, uma vez que devem ser analisadas e executadas para não sofrer penalidade. A vida cristã tem as suas regras, a sã doutrina. Vocês viram quando eu li aqui a passagem aqui, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, alguns não conseguirão mais suportar a sã doutrina, eles não conseguirão suportar as regras desta caminhada cristã, é por isso que vão sair fora, vão desviar, é por isso que alguns não vão permanecer. Um atleta ele precisa ter disciplina, ele precisa ter essa disciplina.
Nós devemos ser atletas do Senhor. Quando cumprimos regras, somos disciplinados. A disciplina espiritual nos dá a vitória que almejamos. É por isso que vira e mexe, qualquer situação que vier em relação aos últimos dias, os últimos dias, de tempo em tempo, uma turma, ela não vou dizer ceifada, mas ela se afasta do grupo da igreja. A pandemia é um efeito dos últimos dias. A pandemia é um efeito dos últimos dias. E como o amor se esfria, não só pelo próximo, mas por Deus, o que acontece? Suporta. Você já pensou se daqui a um tempo vier outra pandemia? Imagine cada um de nós, vamos pensar agora. Ou vamos supor, talvez, que a pandemia ela estivesse até hoje, esse momento. Para nós foi cansativo, não foi? Imagine se ela estivesse até hoje. Será que todos nós estaríamos nessa noite aqui, reunidos? Será que todos nós teríamos esse ânimo? É complicado. É isso que nós devemos pensar. Então, como soldado, eu devo viver a vontade daquele que me arregimentou. Como atleta, eu devo estar sujeito às regras. Tiago 4:7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. De que forma? Guardando os mandamentos, a ordem dele, tudo. Aí sim, resistir ao diabo. Muitas vezes nós ouvimos a parte B desse versículo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não, isso é mentira. Você tem que sujeitar a Deus. Porque você não tem poder e autoridade para resistir ao diabo e muito menos ele fugir de você. Ele vai fugir de você, ele foge da presença da igreja, ele foge de cada um de nós. Por quê? Porque nós temos o quê? A sujeição a Deus. Se nós não somos atletas, se nós não cumprimos regras, ele vai falar, tá fácil aqui. Tá facinho aqui. Porque ele não é o primeiro que vai cair, ou ela. Ele ou ela não é o primeiro que vai cair. E só há anos eu utilizo dessa dificuldade, dessa dureza de coração das pessoas, né? Eu se utilizo disso e por isso que eu estou conseguindo levar eles à apostasia, levar eles a desviarem do caminho do Senhor. É tanta coisa que o inimigo ele usa e ele não é tão criativo não, gente. Ele não é tão criativo não. Mas ele usa justamente porque ele acompanha o comportamento da humanidade. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu me amarei e me manifestarei a ele. Mandamento, regras, normas de como viver. Terceira situação, ele vai falar, 2 Timóteo 2, verso 6. Ele vai falar sobre o lavrador. O lavrador, ele vai falar, está relacionado a trabalho. O trabalho do Senhor em primeiro lugar. A irmã estava até falando aqui sobre a questão do dízimo, né, do tempo, do trabalho, do atender, assistencial, essas coisas. É exatamente isso aqui. O trabalhador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, a retribuição pelo trabalho, o trabalho do Senhor deve ser feito com dedicação, por mais árduo que seja. Ele deve ser executado com amor. Aquele que planta, o quê? Colherá. Eclesiastes 11:4 diz o seguinte: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Olha só. Então, o trabalho do Senhor, o trabalho, a obra do Senhor, cuide da obra do Senhor, faça a obra do Senhor com alegria. Tenha em seu coração o desejo de multiplicar para Jesus.
Cristo quer que nós venhamos a reproduzir discípulos. O trabalho do Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Devemos ter metas para o trabalho do Senhor. Eclesiastes 11:4 é o seguinte, acabei de ler para os irmãos: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não o quê? Colherá. Não irá colher. Nós temos que sair para fazer a obra do Senhor também. Então eu tenho que ter o quê? Para viver nesses últimos tempos, eu tenho que ser um bom soldado, eu tenho que ser um bom atleta, e tenho que ser um bom o quê? Trabalhador. Tem que ser um bom trabalhador, um bom lavrador, agricultor. A palavra do Senhor em Lucas 8, versos 5 a 8, diz o seguinte: um semeador saiu a semear. Certo? Eu gosto muito dessa parábola. Eu gosto principalmente do início aqui do versículo 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Isso aqui me chama a atenção pelo seguinte, porque Jesus aqui, ele está falando justamente de um profissional da época que era conhecidíssimo de forma literal. Hoje não se conhece mais um semeador desta forma, porque a semeadura hoje já estão embora tenham os semeadores, mas aqueles que plantam através de uma máquina agrícola, aqui o semeador ele se dispõe, e ele sai a semear. E é interessante quando ele fala a figura do semeador, o que me chama a atenção é o seguinte: não era uma pessoa leiga no assunto da semeadura, mas essa pessoa parece que ele comete uns equívocos nessa caminhada, porque ele lança a semente no meio da pedra. Um semeador, um profissional da área, ele sabe o que é. Lançar a semente na pedra não vai dar nada. Mas ele fala: um semeador saiu a semear, e lançou sobre a pedra, ele lançou sobre os espinhos. Aparentemente, talvez pode falar: pô, que semeador fora da casinha é esse? Não, ele está querendo chamar atenção em alguma situação aqui. Aí ele fala: só que também a semente caiu em boa terra. O que ele fala? Um semeador se predispôs a fazer a parte dele. Ele não se limitou, como Eclesiastes fala, aquele que fica olhando, aquele que fica preocupado com a chuva. Ele fala: eu vou fazer a minha parte. Eu vou seguir. E quando isso aqui é uma parábola, é aquela situação que nós olhamos, nós talvez ficamos achando que tal pessoa não merece a palavra, não merece perder tempo, não é isso. É justamente isso que ele está querendo trazer. Façamos a nossa parte, sejamos um semeador, saiamos para semear. Mas ali é complicado. Semeia. Ali é mais difícil. Semeia. Uma, porque nós não sabemos a profundeza do coração, a intencionalidade do coração das pessoas. Jesus é quem sabe. Talvez justamente onde eu acho que não vai dar certo é onde é o solo que cai em terra boa, é a terra boa. Mas aos meus olhos eu falo: dali não vai dar nada não, ali é perda de tempo. Por isso o que me chama a atenção é justamente isso. Versículo 5, Lucas capítulo 8. Um semeador saiu a semear. Sejamos desse jeito no nosso coração. Tenhamos essa intencionalidade no trabalho, ser desse jeito como esse semeador. Não medir esforços, não ficar olhando para a chuva, mas sim o quê? Sermos um trabalhador digno diante do Senhor. Então, seguir a Cristo deve ser a nossa meta, para que nós possamos, como se diz, conseguir permanecer em Cristo nesses últimos dias. A meta do discípulo deve ser seguir o seu mestre, e Cristo é o nosso mestre. Para cumprirmos as metas ditas ao discípulo, devemos ser como soldado, atleta e agricultores. O soldado ele deve agradar, o atleta ele deve cumprir as regras, e o agricultor ele deve esmerar-se no trabalho do seu Senhor. Amém? Então que nós possamos entender isso. Irmãos, nós vamos, em breve nós iremos para a glória com o Senhor, e
os que ficarem, eles vão permanecer nesse período, nesse contexto dos últimos dias. É por isso que nós precisamos estar firmes para manter esse testemunho de que vale a pena permanecer com Cristo nesses últimos dias. Porque nesses últimos dias, assim como na era apostólica, que houve apostasia, que houve as pessoas saindo fora do convívio de Deus, nós temos hoje. E enquanto Jesus não chegar, infelizmente, isso acontecerá. E quando chegar mais próximo da época do anticristo, isso vai potencializar. Eu tenho que estar firme hoje, para que quem estiver próximo a mim falar, olha, rapaz, vamos supor que se eu tivesse talvez lá na época do apóstolo Paulo, rapaz, o apóstolo Paulo, ele passou tudo isso, grande parte eu vivenciei, outras partes foram testemunho de pessoas que eu sei que é real, e ele ainda chegar e falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele ainda chegar e falar, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Um homem que passou por todos esse contexto difícil de perseguição nos últimos dias. Mas ele ainda encerra a vida dele ainda falando, combati o bom combate, encerrei minha carreira. E o principal de tudo, o que é? Guardei a fé. Guardei a fé. Irmãos, que nós devemos guardar a nossa fé. Luta é comum e é normal, tá, gente? Isso faz parte da igreja de Cristo. Isso faz parte. Mas Deus é maior. Nos ama e Ele nos quer firme, Ele nos quer forte. Porque a alegria do Senhor, o que é? É a nossa força. Ele se alegra com a nossa força. Não aquela força egoísta. A nossa força que é somada à força espiritual. Nós deixarmos o Espírito Santo também agir em nós, como igreja. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem, que Deus abençoe essa palavra. Vamos estar orando nesse momento. E eu já passo a palavra para o pastor Marco. Meu Deus e meu Pai, Senhor, obrigado. Senhor Jesus, nós estamos vendo em contexto tão difíceis hoje também. Mas se nós olharmos na situação de todo o período da sua igreja até hoje, quantas pessoas passaram por situações até muito mais difíceis do que a nossa. Senhor, e talvez que por tão menos nós somos tentados e que alguns até não conseguem superar essa tentação de desviar, de sair da sua presença, de começar a questionar onde o Senhor está, por que o Senhor nunca vem, não chegou até agora, quanto tempo se ouve falar da sua vinda, Senhor, quantas coisas que têm acontecido, quantas coisas que nós iremos vivenciar, Senhor, ainda, mas que nós possamos, segundo o apóstolo Paulo, instruindo o Timóteo, guardar a nossa fé, sermos bons soldados, atletas e trabalhadores para o Senhor. Paizinho, esteja abençoando a vida de cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, ó Pai, aqueles que estarão ouvindo na live. O Senhor esteja assistindo cada coração, Senhor, neste momento. Se houver alguém que está com dificuldade de caminhar, de seguir, está com dificuldade, com dúvida, está com ansiedade, está, Senhor, desanimado em seguir, em continuar a caminhada nesses últimos dias, Senhor, que o Senhor esteja ali, Senhor, cuidando, amparando, Senhor, e que essa pessoa ela possa superar esse mal no coração dela, Senhor, e que nós, que até o exato momento estamos aqui, Senhor, firmes, porque estamos firmes
pelo seu poder e pela sua atuação na nossa vida, que nós continuemos assim, ó Pai. E que nós continuemos assim para ajudar aqueles que necessitam hoje, amparar aqueles que necessitam. Mas em sua igreja tem muitas pessoas hoje que infelizmente estão, Senhor, não suportaram viver, ó Pai, nesses últimos dias. Estão longe, estão desviados, alguns até apostataram da fé. Mas, Pai, nós estamos aqui. Esteja abençoando esse grupo, abençoando todos aqueles que irão somar aqui ainda também, e que o seu amor, a sua graça, Senhor Jesus, esteja nos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Deus abençoe a amada igreja.